Boa noite para quem vai entrando. Boa noite, Bruna, Zé Neto. Boa noite, Tadeuzão. Boa noite para quem vai entrando. Boa noite, Vicente. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos à nossa live. Hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo. Boa noite, George, nosso R3. Boa noite, Raquel. Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo. Vamos falar sobre intoxicações exógenas, tá? E hoje eu vou trazer um convidado especialíssimo. Boa noite, Marília, que dispensa apresentações, mas que eu vou falar dele assim mesmo, tá? Que é um grande parceiro meu, que é o Dr. Eugênio Franco. Dr. Eugênio Franco, médico emergencista, CEO do Doses de Emergência. Não sei se vocês viram, nosso mnemônico de hoje foi sobre intoxicações exógenas, foi sobre manifestações clínicas da intoxicação por carbamato. Então, não precisa sair da live para olhar lá não. Nós vamos revisar tudo hoje. Beleza? E eu vou só esperar o Dr. Eugênio entrar. Deixa eu ver se o Dr. Eugênio se encontra na live. Onde estará o Dr. Eugênio? O Dr. Eugênio ainda não entrou, mas enquanto que ele entra, eu aviso logo para vocês, tá? Que vai vir novidade muito boa por aí, tá bom? Muito em breve nós vamos falar sobre síndrome coronariana aguda, eletro na síndrome coronariana aguda, como vocês nunca viram na faculdade, certo? Então fiquem espertos, beleza? Intoxicações agudas, intoxicações exógenas agudas é um tema que angustia muito o médico, justamente pela incerteza do que fazer perante um paciente que chega na emergência com as manifestações e também com o tanto de manifestação clínica que esse paciente pode chegar, tá? Mas o que esse médico vai precisar fazer essencialmente é estabelecer as suas prioridades, tá? Existe uma preocupação muito grande com o paciente, mas a gente tem que lembrar que acima de qualquer história, acima de saber o que esse paciente tomou, quantos comprimidos tomou, o que foi que aconteceu, tudo, tá? Nós temos que avaliar o que pode matar o meu paciente a curto prazo. E se o meu paciente já está no estado que seja crítico bastante para poder fazer uma intervenção naquele momento. Doutor Eugênio chegou, vamos chamar aqui o doutor Eugênio para falar com a gente. Não vou dar spoiler não, Eugênio. Nem se preocupe. Esperar ele entrar aqui na live. Beleza, doutor Eugênio. Seja bem-vindo à nossa live de hoje. Queria agradecer primeiramente pela sua presença aqui com a gente. Você que, mais do que ninguém, tem mais do que propriedade para falar sobre o assunto aqui para a gente. Você como um amante desse assunto, um amante do atendimento pré-hospitalar, um amante das intoxicações exógenas. Seja bem-vindo, meu filho. Como é que estão as coisas? Muito boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem aí? Tudo bem. Doutor Gilbert Schmidson. Que é isso, rapaz? Eu sou apenas um apaixonado. Com certeza. Somos dois doidos aí dessa especialidade tão maravilhosa que é a medicina de emergência. E como eu estava falando para a galera, já dando uma introdução aqui, antes de você entrar, né, que existe uma angústia muito grande por parte dos médicos em relação ao paciente com intoxicação exógena, justamente pela incerteza do que fazer naquele momento, de querer saber o que esse paciente tomou, o que esse paciente está sentindo, o que esse paciente está apresentando, mas a verdade é que nós temos que estabelecer as nossas prioridades, né? Então, antes de contar a história, antes de fazer exame físico, nós temos que saber, primeira coisa, esse paciente está parando, né? A gente tem que saber se existe alguma intervenção que eu posso fazer naquele momento. Então, muitas vezes aquele paciente, apesar de ter história de intoxicação, chega em GASP, chega em PCR e a gente tem que intervir naquele momento, né? Se o paciente está em PCR, o que o próprio ACLS vai falar, apesar de todas as minhas ressalvas em relação a ele? Que é aquele paciente que a gente tem que investir. Oi? Fala da TLS, não. Não, do AC. Não, então pode falar. Pode falar, Posso então. falar, né? Não, da C relaxa. Não, Você nem pode não. preocupe, que eu já estou sabendo, certo?
que o ACLS fala? Que é aquele paciente que a gente pode investir numa parada mais prolongada, que é aquele paciente que a gente tem pleno respaldo para administrar durante a parada os antídotos específicos, né? Especialmente PCR por benzo, por tricíclico, enfim. Mas a verdade é que, na maior parte dos casos, esse paciente não vai chegar parado parando. Doutor Eugênio, o que a gente vai fazer pelo paciente que não chegou parado parando? Quais são as nossas prioridades? Primeira coisa que a gente vai fazer por esse paciente é clicar aqui, ó, nesse aviãozinho, para mandar para todo mundo poder assistir essa live também, tá certo? Aí tem um coraçãozinho, que no meu não aparece coração, mas assim dizer, faz um FA aí, ó, um supraventricular aí nesse coraçãozinho, que aí ajuda a divulgar para todo mundo. Primeira coisa que a gente vai fazer é isso. Fundamental, fundamental isso aí. Então, o que é que acontece? Como o Dr. Gilbert falou muito bem, não só na intoxicação, mas em qualquer paciente. A primeira coisa que você vai ter é uma impressão geral. Né? Eu vou olhar para o paciente e vou dizer, esse paciente tem cara doente, esse paciente tem cara de que já morreu, ou esse paciente tem cara de que está morrendo. Né? Ou esse paciente está numa boa e trouxeram enganadamente para o meu setor, né? Primeira coisa. Então, se uma paciente está com cara de que já morreu, eu vou lá, confiro realmente se ele já morreu, e aí eu pergunto, e aí, ele está assim há quanto tempo? Normalmente vão dizer assim, acabou de ficar assim, o cara tá duro lá, em rigor mortis, não, mas ele estava bonzinho, parou agora, né? Entrada do hospital. Mentira, né? Obviamente não é sempre assim, mas é extremamente comum, tá? Então, assim, primeira coisa, tá morto ou não tá morto? E a segunda coisa, tá parado ou não tá parado? Porque parado e morto é muito diferente. Né? Com certeza. Então, primeira coisa, tá parado ou parando, vai equivaler, né? Se o paciente já tem guerra, tudo, aí eu já vou começar a reanimar, compressão. Aliás, na verdade, eu vou começar a compressão e vou pedir para checar ritmo, né? Se for fibrilação, beleza, e a gente pensa em outra coisa, né? Se não for, continua reanimando, até porque se a gente está falando de intoxicação, é mais comum realmente a ESP, a sistolia, vai reanimando e pede para o interno ir lá checar se tem alguma história que ajude ou não. Vai usar ultrassom, vai começar a reanimar, vai ver se tem contratilidade, mas toca a reanimação e vai atrás de alguém que pergunte, para ver se tem alguma informação que seja extremamente relevante. Ah, ele teve dor no peito. Ah, não, ele tomou 400 comprimidos de alguma coisa. Aí vai fazer diferença na sua conduta. No geral, sim, aí esse paciente que está morto, paciente que está parado ou parando, a gente vai conduzir a reanimação, então o que ele está precisando naquela hora ali é o quê? É o coração bater. Você vai fazer o coração dele bater, vai ofertar oxigênio, e se tiver alguma história disso, vai pensar em fazer algum antídoto, alguma coisa. Fora isso, né, o paciente grave, né, o paciente... E na verdade, não só o paciente grave. Muitas vezes, a gente vai atender o paciente que é um paciente vítima de intoxicação exógena, é um paciente que é potencialmente grave, mas ele vai chegar para a gente assintomático ou oligossintomático. Ou seja, nesse paciente que está assintomático ou oligossintomático, eu posso, peraí, vamos ver os sinais vitais, vou parar e vou conversar. O que foi que aconteceu? Tem história de doença psiquiátrica, tem história de tentativa de suicídio, tem história... Aí é o paciente que eu posso parar e conversar. Se o paciente está parando, eu não vou conversar, eu vou atender esse paciente, vou dar o que ele está precisando naquele momento e alguém vai ver se tem ou não informação relevante para mim. Né? Então, conduz o atendimento. O paciente está precisando agora. É respirar, é pressão, é ser entubado, o que é que é? É uma sonda nasogástrica? Muito dificilmente vai ser. Né? E aí, a gente tem que lembrar, então, assim, é uma informação muito importante, que os pacientes vítimas de intoxicação exógena, eles devem ser sempre considerados pacientes potencialmente graves, mesmo que assintomáticos. Então, nesse paciente que está de boa, né, que eu vou olhar para ele e tá com a cara tranquila, esse paciente não fez nada não, né, aí eu vou, e aí, meu filho, você tomou o quê? Você tomou mesmo? Quanto foi? Já tomou antes? Tá sentindo alguma coisa? Porque às vezes o cara, não, eu tomei 20 comprimidos de diazepam, por exemplo. E aí é um usuário crônico de benzodiazepina que é extremamente tolerante e realmente não vai sentir nada. Mas tem aquele paciente, por exemplo, que tomou 40 comprimidos de Tilenol, né, de paracetamol, e aí tá com dose tóxica, ele não vai sentir nada, de repente ele entra em hepatite fulminante e aí já era. Né? Assim, já era que eu digo, piora muito a situação dele, né? Então, assim, mesmo em pacientes muito graves, pacientes que vão evoluir a óbito, a gente pode chegar num momento em que essas medicações não foram absorvidas ainda, não tiveram tempo de manifestar sintoma.
Nesse paciente, a gente tem que ter calma, tem que ter paciência, vai rodar eletro, vai monitorizar, vai ver a história direitinho, e aí sim eu vou fazer ou não alguma coisa, né? E tem aquele paciente que vai chegar, geralmente, assim, o que eu vejo mais frequentemente paciente nesse estilo é o paciente com intoxicação por carbomato. É aquele paciente que vai chegar com cara de paciente grave, o paciente que vai chegar com sinais, com toxina. Não, eu vou dar o que ele está precisando naquela hora. Se ele está bradicárdico, eu vou tirar a bradicardia dele. Se a via aérea dele não está passando nada porque tem secreção demais, eu vou secar essa via aérea. Se ele está rebaixado, eu vou garantir via aérea para proteger a via aérea e ver se uso ou não sonda, faço lavagem, enfim. Então, assim, dependendo da minha impressão geral, né, dependendo da cara do meu paciente, se ele está com cara de doente, se ele está com cara de estar muito doente, ou se está com cara de que já morreu, eu vou fazer uma abordagem diferente. Mas, no geral, se você botar aí na sua cabeça, eu tenho que entregar para esse paciente agora o que esse paciente está precisando nesse momento. Muitas vezes, nesse contexto de intoxicação, o que ele pode estar precisando naquele momento é você realmente conversar com ele, saber direitinho o que foi e conseguir fazer uma abordagem. Às vezes ele falou que tomou uma coisa, tomou outra, falou que tomou 20, tomou 2, né? E aí, às vezes, o que ele precisa é ser escutado. E você vai conversar com ele e, vai encaminhar ele para um psiquiatra, para um CAPS, vai dar uma assistência que ele está precisando naquele momento, né? Que não necessariamente o que está precisando é tacar um choque no meio dos peitos. Não necessariamente é assim. Então, chegou, né? Viu se está com cara de doente, vai lá monitorizar, vai ofertar oxigênio para esse que precisa e vai garantir acesso venoso. Um acesso venoso calibroso, não precisa ser o mais calibroso, mas um que garanta a verdade, né? E aí a gente vai começar a brincadeira. A gente vai ver como é que esse paciente se apresenta, seja ele mais grave ou não. E aí nesses pacientes é que vale, não vou dizer que vale tanto a pena não, mas assim, se você for pensar, não são todas as intoxicações que têm realmente antídoto, e mesmo nas que têm antídoto, nas que têm medicação para se usar, né? Por exemplo, o carbomato, que é mais comum, o pessoal acha que a atropina é antídoto, ela não é, tá? Ela não vai entrar em ligação com o carbamato e fazer ele desaparecer, tá? Ela vai tratar os sintomas, né? Então, assim, quando se tem essa preocupação, o que é, o que foi, quanto foi, para eu poder usar o antídoto, dificilmente vai ser uma coisa que vai ter antídoto, tá? Assim, são poucas as situações que você vai ter certeza absoluta que foi aquilo, que foi só aquilo, uma quantidade X, e que eu vou ter um antídoto que eu vou lá e vou fazer. Em algumas situações, eu vou ter o antídoto propriamente e eu não vou fazer. Que é o caso, por exemplo, dos benzodiazepínicos, dependendo do paciente que eu tiver. O pessoal é louco por fumazenil, quero fazer fumazenil, quero fazer fumazenil. Aí o paciente que é usuário crônico vai lá, fumazenil. E o cara tem uma abstinência, entra em delírio trêmeas e morre por conta do antídoto. Gravíssimos. Né? Assim, é muito mais comum do que as pessoas falam. Né? Então, assim, primeira coisa, tira essa fixação de antídoto. Tira essa fixação. Não é, eu vou encontrar o antídoto. Não é isso. Tá? A abordagem da intoxicação exógena não é procurar antídoto. Tá? É entregar o que o paciente precisa. E aí, dependendo do que o paciente precisa, né, de como ele se apresenta, eu vou pensar, isso aqui me lembra tal coisa, isso aqui me lembra tal coisa. Se ele está reagindo assim, o que ele vai precisar, o que vai melhorar a situação dele é essa. Esse paciente está bradicárdico, mas ele não tem um tônus vagal aumentado, então não vai adiantar, por exemplo, eu fazer uma atropina, vou ter que fazer outra medicação. E aí a gente vai abordar dependendo de como ele estiver. E é isso que é o bonito, que é o complexo da intoxicação exógena. Exatamente, prioridade total no que o paciente precisa, né? Lembrar em relação à abordagem do paciente que nós temos que recorrer à historinha dele de múltiplos meios, né? Muitas vezes o paciente nem sempre vai acabar contando uma história 100% fidedigna, muitas vezes por medo de represália, né? Então, cabe muito ao médico também ter um espírito até acolhedor, né? Porque nenhum paciente quer estar ali, na verdade. Tipo, por mais que o paciente esteja passando por problemas, que o paciente tenha apresentado uma tentativa de autoextermínio, aquele paciente vai precisar de todo o nosso acolhimento, né?
Então tem que ter uma conversa franca, uma conversa tranquila, né? Que eu já ouvi muito desse tipo de paciente. Ah, o paciente tentou suicídio, aí depois vem para cá. Como é que pode um negócio desse? Não é para a gente fazer algo do tipo, né? Isso é uma forma de ajudar na nossa própria avaliação desse doente, né? E como você falou, realmente, estabelecer prioridades, né? Monitorizar, oximetria, oxigênio necessário, acesso venoso, fazer o nosso ABCDE também, que nem o ATLS gosta de fazer, vai se aplicar também ao paciente com intoxicação, né? Lembrar que muitas vezes, realmente, o antídoto nem sempre vai ser a nossa prioridade. Muitas vezes a nossa terapia de suporte vai fazer toda a diferença para o paciente. A nossa observação clínica vai fazer muita diferença para o paciente. Por exemplo, algumas drogas, algumas toxinas, elas demoram muito a ser absorvidas, como você mesmo falou, né? Então, aquele paciente oligossintomático ou assintomático é erroneamente liberado do departamento de emergência. Mas não, aquele paciente muitas vezes precisa de observação por 6 horas, por 12 horas, por 24 horas. Né? Então, realmente, ter cuidado, uma boa terapia de suporte, priorizar o que o paciente precisa é fundamental. Né? Beleza. E, doutor Eugênio, vamos lá. Em relação ao ABCDE, em relação à parte da viária que você já falou direitinho, priorizar o que ele está precisando naquele momento. Para o paciente, em relação ao B, do breathing, da ventilação, né? O que você quer notar nele? O que você quer saber dele? Tá, vamos lá. Na verdade, eu acho que ainda em relação ao A, mas um comentário ainda antes disso. Quando a gente fala em intoxicação exógena, via de regra, a gente pensa muito em ingestão. Muito. E a gente tem que lembrar que muitas vezes o paciente intoxicado, ele não é aquele paciente que ingeriu, ele não é, ou até ingeriu, mas ele não necessariamente é uma tentativa de suicídio. É um paciente que usou a medicação, errou uma dose, usou uma droga recreativa e aí errou na dose também, e aí o cara não queria estar lá, mas acabou acontecendo. Ou mesmo a gente tem que lembrar de outras formas de absorção de intoxicação, como a pele. E aí a gente faz muita diferença até em como a gente está vestido. Porque se é um negócio que passa pela pele, e aí eu vou lá com a minha equipe e vou atender esse paciente, sai todo mundo intoxicado. E aí às vezes só se toca disso depois que já complicou muita gente, né? Então assim, se vier, o cara tá vestido de agricultor, de aplicador de veneno, qualquer coisa assim, né? Tem história aqui que ele tava lá na roça e tal, tava aplicando veneno, e aí chegou, tá vomitando e tal. Você vai pensar, o que foi que ele tomou? Não, você tem que lembrar da possibilidade de órgano fosforado, por exemplo, que é absorvido pela pele, e aí a principal coisa que você tem que fazer, e isso aí, entre aspas, vai valer para todos, é, se possível, parar a ação do tóxico. Eu vou parar a ação do tóxico, se possível, com antídoto, se não, tirando aquele tóxico, se ainda vale a pena tirar, obviamente, né? Porque às vezes o cara quer tanto tirar que não importa se não vale mais e insiste nisso, né? Então eu paro a ação, se possível, eu tiro o tóxico, se possível, e eu estabeleço, né? Eu mantenho o paciente com a hemostasia. Com os sinais vitais estáveis, eu tento recuperar a função vital daquele paciente. E aí no ar, que foi o que a gente falou, não é só o oxigênio. A primeira coisa que eu vou ver é se a viária está obstruída ou não, porque pode estar obstruída por secreção, vômito, né? Dependendo do grau que os pacientes tiver. E até pelo próprio rebaixamento pela língua. E aí o ponto, acho que mais crítico, quando a gente fala em intoxicação, assim, se você pegar o geral, todo mundo, ou muito frequentemente, quer porque quer passar sonda nasogástrica. E aí, assim, muitas das vezes, você não vai pegar o paciente ainda em tempo de fazer sonda nasogástrica. Quem trabalha no SAMU, até às vezes vai ter uma chance maior disso acontecer. Mas mesmo nesses pacientes, muitas vezes você chega lá, que o paciente foi encontrado, faz 1 hora, faz 2 horas, faz 3 horas, não sabe quanto tempo faz que ele ingeriu a substância, se a gente estiver falando de ingestão, já que a gente está falando de sonda nasogástrica. E aí, quando esse paciente chegar no atendimento, quando você chegar a atender esse paciente, já não vale mais, já não serve mais utilizar a sonda nasogástrica. E aí, você vai estar trazendo possíveis complicações, trazendo danos para o paciente que ele não tinha, ou seja, foi você que causou.
e aí isso entra como uma das principais leis, regras da medicina. Isso aí, obviamente, serve para todas as áreas da saúde, mas eu vou falar especificamente da medicina porque é citado por Hipócrates, que é, primeiro, não causar dano, primo non nocere, né? E aí você está pegando um paciente que está ruim e está deixando ele pior. Sem necessidade. Só por quê? Por falta de conhecimento, porque não estudou, porque faz as coisas de orelhada, né? Então, assim, primeira coisa. Né? Eu só vou usar sonda nasogástrica em 2 situações. Uma, faz menos de 1 hora, faz no máximo 1 hora que esse paciente intoxicou, certo? Primeira coisa. E a segunda coisa, faz mais de 1 hora, mas é uma substância de absorção prolongada, de absorção tardia. E aí, excepcionalmente, nesses casos, pode valer a pena utilizar a sonda nasogástrica. Porém, a gente tem que lembrar que a sonda nasogástrica é um tubo de silicone que está entrando pelo nariz, é um tubo de silicone grosso que está entrando pelo nariz e está passando para ir para o esôfago bem pertinho da minha via aérea. E isso me dá um ânsia de vômito, às vezes só de olhar, a pessoa já quer vomitar. E aí a pessoa não se toca, que muitas vezes o paciente está rebaixado, né? E você vai lá, em vez de se preocupar em proteger a via aérea dele, a ânsia de tirar aquilo do estômago é tão grande, mesmo que não seja mais eficaz, que você vai lá e insiste, passa a sonda, o paciente vomita e broncoaspira. Então aí a mortalidade vai lá para cima, né? Porque arranjou um problema muito grande para o paciente. Então, assim, mantém a ordem, né? A, B, C, D é do mesmo jeito. Se eu tô no A, o A é a via aérea tá pérvia, não tem corpo estranho, beleza. Tá passando ok? Não, a língua tá no meio. Então, beleza, eu vou garantir a minha via aérea, né, o manejo da via aérea, vou entubar esse paciente se for necessário. Depois eu vou pro B, garanto que a oxigenação, que a troca tá legal, depois C. E aí depois a gente pensa em devices, em sonda, em história, né? Primeiro tem que garantir que o paciente fique vivo. Senão eu vou chegar na história e o paciente já morreu. Por culpa minha, às vezes, né? Muitas vezes. Em relação à sonda, lembrar que a gente já está considerando que o paciente tenha sensório para passar uma sonda, né? Porque muitas vezes, só o que eu já vi, paciente rebaixado e o pessoal querendo passar a sonda. Aí é duplo problema, né? E aí, falando em paciente rebaixado, a gente não pode deixar de lembrar que esse paciente pode estar rebaixado, apesar da história de intoxicação, por um outro motivo. É um paciente que estava tomando umas, não comeu nada, eu quero me matar, vou lá, carbomato. E quando ele chega lá, ele vai estar sudoreico, vai estar com toda a apresentação da intoxicação por carbomato, mas a gente tem que lembrar que tem outra coisa que causa exatamente a mesma coisa. O paciente vai estar com beiço branco, o paciente vai estar suado, o paciente vai estar rebaixado, que é a hipoglicemia. Então, assim, glicose, glicemia, vai lá, 24 de glicemia capilar. Opa, aí faz 4 ampolas de glicose, o cabo fica bonzinho. Vixe, não era um chumbinho, não. E aí eu ainda passei a sonda nele, ele vomitou aqui e agora eu tô lascado. Então, assim, a gente tem que pensar sempre em causas imediatamente reversíveis, né? A gente tem que lembrar desses casos. Não é igual a 8, não é igual a tubo. Sempre tem que ir atrás dessas causas. Exatamente. Então, na letra B, se a gente estiver falando, por exemplo, de uma toxíndrome colinérgica, a gente, do mesmo jeito que vai aumentar a secreção na boca, no trânsito gastrointestinal, a gente vai ter uma quantidade maior de secreção da via aérea inferior. E aí eu tenho que garantir que essa secreção que está lá não impeça a troca gasosa, não impeça a ventilação, não esteja causando uma pressão de pico muito alta e o paciente não está conseguindo ventilar por conta disso, está brigando com o ventilador direto, certo? Então, copo d'água a gente rejeita muitos pacientes, viu? Só para deixar claro. O Lucas ele falou que não pode tomar água, não. Tem paciente que não pode, não. Tem algo que não pode. Exatamente. Mas muita gente a gente também não nega, não. Aí o que é que acontece? A gente vai manter a mesma sequência, né? Normalmente, se a gente está falando de trauma, a nossa preocupação no B tem crepitação, tem fratura, vai palpar. Aqui não. Aqui a nossa preocupação tem secreção, a ausculta está assimétrica,
Tem algum outro sinal que chame a atenção? Tem alguma... Lógico, você sempre vai usar a inspeção, né? Tem alguma assimetria que, por outra causa, o paciente está com esses sintomas, para descartar outras possibilidades também. E aí, quanto é que eu vou botar de FO2? Por exemplo, se o paciente chegou e precisou ser entubado de cara, é 100% e depois eu vejo o que é que eu faço com a gasometria dele. Né? Mas de cara, se chegou precisando ser entubado, é tubo 100% e depois a gente vê. E aí vai com calma, né? Se você tem a opção de dar pouco e dar muito para o paciente, você entrega muito e tira depois, se for o caso. Porque se você entrega pouco e ele está precisando de muito, você está prolongando o período de sofrimento, prolongando o período de necessidade, prolongando o problema dele desnecessariamente. Né? Então você entrega muito e tira. Perfeito. Né? Lembrar em relação à ventilação que algumas toxinas são miotóxicas, né? Então, quando menos se espera, a ventilação desse paciente vai para o espaço. Então, a gente tem que ficar de olho, dependendo do tipo de intoxicação que ele apresenta. Né? Perfeito. Doutor Eugênio, em relação ao C, vamos lá, o que a gente vai saber desse paciente? Então, o C, às vezes, já entra, ironicamente, até na própria abordagem inicial. Porque o C não é só se tem sangramento. E aí vai ter algumas intoxicações que o cara vai chegar se esvaindo de sangue, e aí normalmente você não vai ter mais o que fazer, né? Aí realmente são situações extremas e raras. Mas a gente vai olhar para o paciente e vai ver, ele está com pele sudoreica, ele está com pele fria, ele está mal perfundido, ele está pulso, como é que tá? Se palpa pulso, ele está hipotenso. Se palpa, como é esse pulso? Ele é irregular, ele é regular, ele é rápido ou devagar? Né? Você vai ver a qualidade daquele pulso. Porque se eu não... É muito mais rápido. Opa, como é seu nome? O que foi que aconteceu? Já com a mão no pulso, então eu já tenho uma ideia. Eu já vou saber se o cara está com 150 ou com 30 de frequência. E aí, se for 30, já... Opa, peraí. A princípio pega uma atropina. E vou ver na história se ele tem cara de que vai precisar de atropina ou não. Né? Mas eu já sei que eu vou precisar dar uma atenção diferenciada daquilo. Então, às vezes, só de olhar para o paciente, ele já mostra para a gente que ele tem alguma toxíndrome. Né? Então, aquele paciente que está sudoreico, aquele paciente que está com pele pegajosa, paciente às vezes cianótico, pálido, né? Pulso lento, e aí eu vou dar assistência em relação a isso. Lembra do acesso calibroso, até que se prove o contrário, todo paciente intoxicado pode botar o soro lá. Aí quando eu digo pode botar o soro, eu digo pode botar o ringer. Tá? O soro fisiológico a gente tem que lembrar que era para ser o soro antifisiológico, que aí ajudar as pessoas a entender. Mas se tiver a opção de escolher de cristalóide assim, geral, que tem de fácil acesso, faz o ringer sempre. Né? Se você tiver plasma light, faz plasma light sempre, mas a gente falando de uma coisa mais realista, está para ver. Exatamente. Então, resolve praticamente tudo. Até que ele tenha uma contraindicação muito importante, que o paciente chegou, aquele paciente que está anasarcado, ou seja, um paciente que não aguenta mais volume já de cara, né? Se ele não for assim, ou se ele tiver, sei lá, tem um cateter de diálise saindo aqui, é um paciente que não vai tolerar volume, olhando de cara já o paciente. Se não for isso, já abre o soro. E aí você vai, peraí, fecha o soro ou não fecha o soro? E aí depois vai pensar em colocar sonda para ver como é que tá débito, que às vezes é um tóxico que faz contração das artérias renais, ou é que causa lesão direta no rim, ou porque causa uma lesão muscular importante, aí vai fazer uma rabdomiólise, né? Aí você vai, calma, o que é que vai acontecer. Mas de cara, chegou no C, abre o soro, né? Assim, funcionou, já abre, e aí você vai avaliar essas características. Exatamente. Via de regra, o paciente intoxicado, no primeiro momento, vai precisar de volume, né? A grande questão é quanto de volume a gente vai fazer para ele, porque nem todo paciente que se apresenta hipotenso na emergência vai estar com depressão volêmica, necessariamente, né? Então, em várias situações, a gente tem que ter cuidado com a administração excessiva, mas, fato, o paciente vai precisar de volume, muitas vezes é a primeira medida e é a mais segura para ele, certo? Perfeito. Lembrar sempre também do cálculo do Shock Index, que se aplica a tantos fenômenos, inclusive na intoxicação, né? Lembrar do valor prognóstico, do valor de mortalidade, do valor de tempo de internamento que o Shock Index apresenta, né? Do paciente com intoxicação exógena, não poderia ser diferente, certo? Perfeito. E aí você me pergunta, o que diabo é Shock Index, pelo amor de Deus? Então, o Shock Index pega a frequência cardíaca
divide pela pressão sistólica, e aí se esse número der mais do que 1, esse paciente está chocado. Sendo bem simplório. Muita Tá gente chocado, troca a ordem, só lembrar que o F vem antes do P. Pronto, o F vem antes do P, você divide a frequência cardíaca pela PA sistólica, tá? Acabou. Tá resolvido. Mais do que 1, tá lascado. Pronto. Tem chance de se lascar. Tem alguma coisa errada. Maior de se lascar, né? Mas aí a gente entra na parada, né? Sim, exatamente. Então vamos para a letra D. Letra D, doutor Eugênio. O que a gente vai avaliar aí? Letra D, assim, a primeira coisa que a gente avaliou junto com o A lá, porque se o paciente estiver rebaixado, a gente já vai jogar um Glasgow ali de cara, já vai jogar uma avaliação neurológica básica. Não necessariamente nem um Glasgow. Se você fizer uma VDI, tipo, o paciente está alerta, precisa de resposta verbal, ou resposta dolorosa, ou ele está irresponsivo. Isso já resolve. Eu não preciso saber exatamente quanto é o Glasgow, até porque o Glasgow não foi feito para isso. Né? Mas assim, eu quero saber se esse paciente responde ou não, se esse paciente está acordado ou não, se esse paciente precisa de manejo de via aérea ou não. Primeira coisa, né? Ele tem uma lesão neurológica, se for, a princípio não é por trauma, né? Pode até ser por sangramento, mas a princípio não é por trauma. Esquece o Glasgow por enquanto, não é o foco. Eu não preciso saber, Glasgow era tanto, não importa, certo? Eu quero saber se ele está acordado, não está acordado, e se não está acordado, o que é que eu preciso fazer para acordar ele, ou nada que eu faça acorda. Isso é o que é importante. Então eu posso fazer uma VDI numa boa. E aí a dica muito importante são as pupilas, né? Que vai completar as toxíndromes, pupilas mióticas, pupilas midriáticas, né? Isso vai me ajudar a pensar em outras coisas. E aí caiu até na prova do JF, inclusive, questão de pupila e questão de toxíndrome, que é um negócio que é importante realmente de ser cobrado em concurso, é importante porque é muito frequente. E a gente tem basicamente para reavaliar, né? Porque é aquela coisa, a gente detecta a alteração, corrige e reavalia quanto possível, né? O que a gente viu ali no A, a gente pode muito bem reavaliar ali na letra D também. No neurológico, eu quero saber pouquíssimas coisas. Como é que estão as pupilas? Se esse paciente está acordado ou não está acordado, então a VDN mesmo. Ele mexe os 4 membros, então, ou seja, ele tem algum sinal focal, ele está convulsionando, ou ele está no pós-ictal, não, ele está assim, rebaixado, mas há 10 minutos ele estava convulsionando. E antes disso ele estava bem acordadinho. Então, não, ele está no pós-ictal aqui, é uma droga que tem lesão neurológica. Ou será que esse paciente convulsionou por conta do hipóxia? Né? Isso tem que porque quando a gente começa a falar de isso, parece que é uma coisa devagar, mas isso vai acontecendo na sua cabeça a partir do momento que você está olhando para o paciente e pensa, isso aqui faz sentido, isso aqui parece que foi isso. E não é uma coisa que eu fico, o mapa mental, tá. Não. Aquilo ali vem automático. Quanto mais você faz, quanto mais você vê, mais naturalmente, mais rapidamente essa linha de pensamento corre fácil para você. E aí a gente tem que lembrar de olhar para o paciente, tem que lembrar de tirar a roupa do paciente, né? Se a gente está falando de intoxicação que tem transmissão pela pele, né, que tem absorção pela pele, a gente tem que tirar a roupa, tem que lavar, tem que esfregar. Se tiver alguma coisa no olho, tem que lavar o olho, aí preferencialmente não, obrigatoriamente, usando antes um colírio anestésico para não, né, você esfregar o olho do paciente sem colírio é complicado. Por aí também de injeção, né, uso endovenoso de determinado medicamento, né, também é importante. Beleza pura, essa é a nossa avaliação primária do paciente, pode dizer. É aquele paciente que tem lesão de automutilação, né? É aquele paciente que tem realmente marca de agulha, né? Tudo isso é importante, é relevante na história desse paciente, na observação desse paciente. Com certeza. E reenfatizar sempre a proteção da equipe, né? Especialmente por determinados tipos de medicamento, como você já reforçou muito bem. Eu queria mandar só alguns abraços aqui. Mandar um abraço para a galera da Sala de Parada do Hospital de Messejana. Mandar um abraço para todos os residentes de medicina de emergência do Ceará e do Brasil. Mandar um abraço para a galera da Clínica Sul, que também está assistindo a gente aqui. Certo? Grande abraço para todos vocês. Geninho. Tem alguém da UPA do Pirambu? Oi? UPA do Pirambu tem alguém? Alguém da UPA do Pirambu? Toda live que eu ia tem o povo da UPA do Pirambu falando aí. Toda vida tem. Vou dar um alô também para a galera da UPA do Pirambu. Grande abraço aí para a galera da UPA do Pirambu, para acreditada nível 2, né, que é única do Norte-Nordeste. É isso aí. Eugênio, vamos falar agora de algumas intoxicações, certo? Vamos começar a falar de algumas das principais. Vamos começar a falar um pouquinho
sobre esse medicamento tão amplamente utilizado, certo? E já foi bastante usado para tratamento de depressão, hoje tem um grande espaço, especialmente, olha aí quem está com a gente na live, aí sim, né? E hoje tem grande espaço em tratamento de déficit de atenção, transtorno obsessivo compulsivo, né? E que é o antidepressivo tricíclico, né? Apresentado aí pela amitriptilina, pela nortriptilina, vários medicamentos, né? Antidepressivo tricíclico, quando no contexto de intoxicação, tem grande relação com co-intoxicações. Eu percebo que muitas vezes o paciente que tomou tricíclico não tomou só tricíclico, ele tomou várias outras coisas, né? E a co-intoxicação consegue piorar o prognóstico da intoxicação por tricíclico, consegue piorar em algumas situações o efeito do antidepressivo tricíclico. Conta aí um pouquinho da tua experiência, quem você já atendeu aí com intoxicação por tricíclico, como é que foi, o que apresentou, fala um pouco pra gente. Como você falou, apesar de os sinais de intoxicação por tricíclicos chamarem a atenção para uma toxíndrome, muito dificilmente o paciente vai ter usado só aquilo. Por quê? Porque é incomum, né, incomum que o paciente use como medicação única o tricíclico. Né? Às vezes é um paciente que tem só uma fibromialgia, aí você vai lá e faz uma amitriptilina, mas assim, geralmente não é a primeira droga, a única droga. E aí é o cara que já usa 2, 3 medicações e se ele está tentando de fazer autoextermínio, ele junta tudo e toma, e aí não quer saber. E às vezes você tem lá uma dose alta de benzodiazepina, que vai rebaixar o meu paciente, e tem uma dose alta de triciclo, que vai causar o oposto disso, né? Uma anticolinérgica, né? Uma simpatimética aí, que vai dar uma taquicardia, que vai deixar o paciente ruborizado, que é aquele paciente que tem pele seca, que é o oposto da síndrome colinérgica, que é o do carbomato, né? Então, se você pensa que a colinérgica é o paciente vazando, paciente molhado, paciente suado, paciente escorrendo, paciente que está se afogando os outros, né? O paciente da síndrome anticolinérgica é aquele paciente esturricado, né? Não tem água nenhuma, mucosa seca, né? Não tem suor, é a pele vermelha porque tem vasoconstrição, é o paciente que está taquicárdico, pressão sobe, né? Então, o oposto do que a gente tem na síndrome colinérgica. Exatamente. Mas quando a gente tem outras drogas envolvidas, a gente pode ter realmente um quadro que foge daquela toxina chapada, aquela toxina que está na cara. E aí a gente vai ter algumas outras ferramentas que podem ajudar, como a gasometria, e aí vai servir para todo mundo, né? A gasometria vai ter que entrar no ABCD do G na gasometria, né? E vai ter que entrar. E o eletro, que aí eu acho que o eletro é uma grande ajuda em diversas intoxicações. Não só no triciclo, diversas intoxicações. Né? Perfeito. Realmente, o antidepressivo tricíclico que faz um inspiramento colinérgico é a mais característica, né? Mas tem que lembrar que, dependendo da dose, o tricíclico também consegue fazer uma síndrome depressora do sistema nervoso central, dependendo da dose, né? Porque o tricíclico, ele também pode ter um antagonismo muscarínico periférico e central, né? Além de ser um depressor do sistema nervoso central, dependendo da dose, como eu acabei de falar, né? A gente tem que lembrar que o tricíclico, muitas vezes, tem uma absorção mais tardia, né? Então, é aquele paciente que chega oligossintomático ou assintomático que a gente tem que ter cuidado de deixar colar o olho nele, porque ele pode deteriorar a qualquer momento, entendeu? A gente tem que ter um cuidado muito especial em relação a isso. Mas a toxíndrome mais conhecida é a anticolinérgica, aquele paciente que se manifesta com taquicardia, boca seca, né, com retenção urinária, parada do trânsito intestinal, ok? Então é muito importante que todo mundo saiba identificar uma síndrome anticolinérgica, como você falou. A avaliação complementar também é muito importante, né? Com a gasometria, com o eletrocardiograma, tá? Vou falar um pouquinho, inclusive, agora sobre o eletrocardiograma. A gente tem que lembrar da grande associação de tricíclicos com distúrbios de condução. Tá? Então, esse paciente muitas vezes vai fazer distúrbio de condução intraventricular, ele vai ter um alargamento do QRS, não necessariamente aos 120 milissegundos. Né? Existem várias outras alterações, inclusive prolongamento do intervalo QT, gente. Lembrar de tricíclicos como causa de QT longo.
Tá lá no nosso mnemônico, cloroquina. Quem ainda não viu, lá no feed, depois da live, vai lá dar uma olhada. Lembrar de tricíclico como causa de desvio de eixo para a direita, tá? Não é só TEP, não é só pneumopatia que desvia o eixo para a direita, não é só TEP que dá S1Q3T3. Tricíclico também é causa de S1Q3T3 que não é TEP. S1Q3T3 nunca foi específico de TEP na vida dele, tá? Então, muita atenção para isso, tá bom? Não só é específico como uma exceção. Exatamente, exatamente. Lembrar também da taquicardia, muitas vezes uma taquicardia de QRS estreito mesmo, uma taquicardia sinusal, um BAV de primeiro grau. Tá? Mas agora, muita atenção de antidepressivo tricíclico como causa de taquicardia de QRS largo, na verdade, uma taquicardia de QRS muito largo, que é aquela taquicardia que tem um QRS que dura mais de 200 milissegundos, que dura mais de um quadradão. Tá? Essa a gente não pode tratar como ventricular. A gente tem que tratar como distúrbio tóxico-metabólico, até que se prove o contrário, especialmente hipercalemia, especialmente intoxicação por tricíclico. Então a gente faz, inclusive, de forma empírica, gluconato de cálcio, bicarbonato de sódio. Com a certeza que seja por tricíclico, faça só o bicarbonato. Tá? Não existe tanto benefício na administração de gluconato de cálcio se você tem certeza que é por tricíclico. Tá? O negócio é você ter a certeza. Em AVR, também tem uma elevação aí para cima de 3 milímetros. Então, atenção para essas alterações eletrocardiográficas dos antidepressivos tricíclicos. Beleza? Gasometria pode mostrar uma acidose, tá? Acidose metabólica, enfim. Era isso, a parte do ECG. Tem alguma coisa a falar aí, doutor Eugênio? Em relação aos tricíclicos, eu acho importante lembrar que a dose tóxica deles é baixa, né? Assim, com poucos comprimidos, você já pode ter problema grande. Ao contrário, por exemplo, dos benzodiazepínicos, que tomou 80 comprimidos de diazepam, beleza, vai dormir até amanhã. E pronto. Né? Assim, a princípio pode não dar nenhuma alteração do sinal vital, pode deixar o paciente, só que o paciente bêbado, né? Aquele paciente que está falando arrastado, aquele paciente que está sonolento, com hiporreflexia, né? Mas não passa disso. Assim, muitas vezes, obviamente. Né? Muitas vezes o paciente toma doses habituais do tricíclico dele pode acabar tendo intoxicação, entendeu? Então, realmente, o limiar é tênue. Tem que ter muito cuidado em relação a isso. Perfeito. Trocou a apresentação. Em vez de tomar um de 25, tomou um de 75, tomou um de 100. É 4 vezes a dose que ele toma. Então, assim, se ele não está habituado àquilo, ele vai sentir uma batedeira no peito, ele vai sentir um negócio esquisito. Então, a gente tem que lembrar que nem sempre o paciente intoxicado é aquele paciente que é propositalmente intoxicado. A gente fala muito em paciente tentativa de autoextermínio, em paciente tentativa de suicídio, mas a gente tem que lembrar da possibilidade de intoxicação dos pacientes que não estão tentando se matar. A gente tem que lembrar disso. Não que os outros não sejam importantes, os outros são importantíssimos, e mesmo que não estejam em nada sintomáticos ou nem estejam em risco em relação à medicação, à substância que ele utilizou, eles estão num risco psíquico muito grande, então eles precisam de assistência também. Né? Esse negócio de, queria se matar, agora vai morrer. É de uma imbecilidade que não tem tamanho, mas infelizmente acontece muito ainda. Exatamente. Pronto. Muita gente me pergunta, Jobert, por que a intoxicação por tricíclico alarga o QRS? Né? O que a gente tem que lembrar? Tem que lembrar que tem uma fasezinha ali onde o tricíclico vai agir. Na verdade, ele age em mais de uma, mas tem uma principal, que é a fase da entrada de sódio. Né? E o tricíclico é um bloqueador do canal de sódio. Se você bloqueia o canal de sódio, o sódio vai ter mais dificuldade para entrar. Então, essa fase da despolarização vai ficar mais demorada. O QRS alargou. Tá? E por que o QT fica longo? Porque tricíclico também tem atuação como bloqueador do canal de potássio. Potássio age em praticamente tudo, da despolarização, da repolarização, certo? Então, temos que ter muito cuidado em relação a isso. É causa de QT longo, causa de alargamento do QRS. E, doutor Eugênio, o que a gente vai fazer por esse paciente com intoxicação por tricíclico? Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é volume. Tá? Se o paciente chega para você, o paciente está taquicárdico, né? Assim, não é o que o paciente está hipertenso, eu vou fazer volume. Se esse paciente tiver um coração ok, não precisa nem de um coração muito bom, não, é só não ser ruim demais. Vai fazer, tá? Vai fazer volume, vai passar sonda vesical, né? Vai avaliar se
Olha a doutora Bárbara Valente aí, rapaz. A autoridade aí lá do Dante. Outro nível, viu? Rapaz, eu vi o podcast dessa doutora aí, foi muito bacana. Foi muito bacana. Falou sobre taquicardias supraventriculares, foi muito bacana. Grande abraço, doutora Bárbara. Então, o que é que acontece? A princípio, a gente não vai ter antídoto para isso. Assim, na verdade, a maioria das intoxicações não vão ter antídoto, né, como a gente comentou. Então, a gente vai fazer volume para esse paciente, a gente vai tentar diluir o efeito da medicação, né, vai hidratar esse paciente, vai medir o débito urinário dele, vai fazer gasometria, e a princípio são tratamentos de suporte. E aí, nesse caso desse paciente, principalmente esse paciente que normalmente chega ao líquido sintomático, a gente vai querer saber, e aí, esse paciente tomou quanto, tomou o quê, e há quanto tempo? E por quê? Por quê? Importante saber, né? E aí, se fizer menos de 1 hora, eu avalio a possibilidade, né, de passar uma sonda vesical, uma sonda nasogástrica, contanto que ele maneje via aérea. Ah, ele não está tão bom para manejar via aérea, não. Eu vou entubar só para passar a sonda? Até que se prova o contrário, não. Só se for uma situação... Eu nem consigo pensar numa situação agora, mas a princípio você não vai entubar só para isso. É melhor não fazer, é melhor não passar a sonda, certo? E deixar o paciente lá sem correr um risco a mais do que entubar para isso. Porque a gente tem que lembrar que a intubação é o procedimento que ameaça a vida mais frequentemente realizado na emergência, né? Então, assim, a princípio é um paciente com tratamento de suporte, tá? E aí, caso eu tenha essas alterações eletrocardiográficas, como o Dr. Jubas falou, eu vou fazer o gluconato para tentar evitar que esse paciente degringole com arritmia potencialmente fatal. Eu vou fazer o bicarbonato por conta da acidose. São pacientes que o tratamento é alcalinização de urina, né? Eu vou me basear no tratamento da acidose, né? Seja pela gaso, seja pela urina, né? E aí eu vou fazendo, eu não vou dizer que não vou falar de dose, não vou falar de, faz tantas ampolas, não. Aí você pega o livro e vai lá olhar, pega o aplicativo, vai lá olhar, você tem que ter uma noção de para onde é que você vai, né? A gente não tá aqui para fazer um cabelinho, não. Você vai lá e pesquisa. Eu sei que para a doença eu tenho que alcalinizar a urina. Beleza, então como é que eu vou alcalinizar a urina? Eu vou lá e olho. São tantas ampolas de carbonato, são tantos metros de bicarbonato por quilo de peso. E aí eu vou conduzir, né? Não vou ficar com essa hipocrisia de que tem que saber as doses tudo decorado. Não tem. O mais importante não é você fazer isso, é você saber o que a paciente está precisando. E se você tem tempo de pensar e saber o que é, você tem tempo de olhar. Então, mas eu não tenho internet, então eu expo livro. Justo. Muita gente acaba associando bicarbonato de sódio a antídoto, entendeu? A grande questão é que a gente usa o bicarbonato de sódio, primeiro, para corrigir eventuais alterações eletrocardiográficas secundárias, esses distúrbios de condução intraventricular. Não quer dizer que o paciente tem lá uma síndrome anticolinérgica, sem alteração eletrocardiográfica, que a gente necessariamente tem que meter o bicarbonato de sódio na veia dele, né? A terapêutica principal, como você mesmo falou, é a de suporte. Isso é o que vai fazer a maior diferença para o paciente. Perfeito. Excelente. Doutor Eugênio, vamos lá. Vamos falar um pouquinho dessa que também é tão famosa, tão conhecida, que é a intoxicação por carbamato e organofosforado. E aí, doutor Eugênio? Quem é esse tal de carbamato aí? E o que ele faz? Esse aí é aquele que tem o antídoto, mas não tem antídoto também não, tá certo? Só deixando claro logo, vamos lá. Então, assim, o carbamato, né, assim, na verdade, os organofosforados e o carbamato, né, eles são utilizados geralmente, seja na agricultura como veneno, né, como agrotóxico, ou o chumbinho, que é o carbamato, que é o representante principal, né, como veneno normalmente para rato, tá certo? A princípio, o chumbinho não é mais para ser vendido no Brasil, tá certo? Por conta do alto índice de intoxicação, mas se você pegar aquela bodega, aquela coisa mais de periferia ou de interior, você encontra ainda, infelizmente. Tá? Mas, a princípio, ele não é para ser vendido. O único chumbinho que você pode comprar é o da Copenhagen. Inclusive, podem mandar para mim que estou aceitando, certo? Não tem problema. Não achei que fosse uma boa ideia colocar o mesmo nome do chocolate com o nome do veneno, mas sei lá, vi. E aí é um paciente que é um paciente grave,
É um paciente que, mesmo que, assim, se ele não morrer, ou se ele não se complicar pela bradicardia, ele vai se complicar pelo vômito, ele vai se complicar pela broncoaspiração, é um paciente potencialmente bem grave, tá? E aí, muitas vezes, se esse paciente tiver ingerido realmente uma quantidade importante de carbonato, é o paciente que você vai atendê-lo ainda no começo da intoxicação. Porque se demora aí 2, 3, 4, 5 horas, esse paciente provavelmente já foi a óbito. Se não tiver nenhuma assistência, né? Porque ele vai bradicardizar, porque ele não vai oxigenar, porque ele não vai ventilar e vai morrer. Então, assim, é paciente que realmente precisa, é paciente com cara de doente. É aquele paciente que vai chegar, minha princesa aí, mandou os olhos de coração, ó. É aquele paciente que tá com cara de doente, aquele paciente que chega, tá com os beiços brancos, tá todo suado, tá com cara de chocado. Aí você vai, não é choque, não. É também, às vezes, né? Mas não é o principal mecanismo. Ele vai agir diretamente lá no miocárdio e vai diminuir contratilidade, vai diminuir frequência, né? Vai fazer toda essa produção de líquido, né, que a gente falou, aumento de secreções, seja na via aérea, seja no trato gastrointestinal. E o meu tratamento para isso é um tratamento, eu vou dizer, o povo vai ficar revoltado, mas é um tratamento de suporte também. Ah, mas eu vou fazer atropina. Beleza. O suporte que você está dando é a atropina. A gente está vendo essa live fazer tratamento de suporte? Como é que pode, né, doutor Eugênio? Não é antídoto. Mas certo? É fácil. Então, assim, e quanto é que eu vou fazer de atropinas? O quanto for necessário. Também não vai dizer, qual é a dose? Não tem dose. Você vai fazer e vai se guiar pelos sintomas do paciente, né? Então, assim, primeira coisa, o paciente vai estar rebaixado, geralmente, tá? Aí eu vou avaliar se vale a pena ou não passar a sonda, certo? Se eu for entubar porque esse paciente está rebaixado, beleza, eu entubo, depois passo a sonda e show de bola. Se fizer menos de 1 hora, tá? For um tempo prolongado, eu vou me preocupar mais com a atropina mesmo. E aí vou aumentar a frequência cardíaca desse paciente. Quando eu começo a atropinizar esse paciente, a minha primeira preocupação ali é o paciente bradicardizar tanto que para, certo? Minha primeira preocupação é essa. Obviamente, se a via aérea dele tiver perto, né? Porque ele vai morrer antes por hipóxia, certo? Mas se esse paciente tiver desmaiado de lado, por exemplo, e aí não tiver com a língua obstruída na via aérea, a minha principal preocupação que mais chama a atenção realmente é a bradicardia. Então eu jogo lá, eu vou quebrar aqui 96 ampolas de atropina para poder administrar? Não, me dê 4 aqui, a gente aplica e vai quebrando as outras, né? E aí eu vou fazendo a dose de atropina e repetindo em bolos, enquanto se quebra 96 ampolas de atropina, a não ser que você mora em algum canto que tem uma ampola grande de 100 ml de atropina, que eu acho que era um negócio que para mim parece muito óbvio, né? Mas infelizmente não é todo canto que tem. Porque você quebrar 96 ampolas é um negócio bem chato. E aí o que acontece? Eu vou dar o suporte e eu vou me guiar quanto à dose da minha atropina, quanto a se ele precisa mais ou se ele precisa menos, de acordo com os sintomas que ele está apresentando. É o paciente que não está mais bradicárdico, é o paciente que não está mais hipotência, é o paciente que não está mais sudoríco, é o paciente que está começando a ter um débito urinário aceitável, um paciente que não está com diarreia, é o paciente que não está com via aérea secretiva, o paciente vai secar a via aérea, o paciente vai ter uma frequência cardíaca normal, e aí eu vou me guiando. E conforme eu vou vendo essa melhora do paciente, eu vou tentando diminuir a dose da atropina até que esse paciente não precise mais dela. E aí, às vezes, isso demora alguns dias, dependendo se eu tenho um paciente mais idoso, se eu tenho um paciente que tem uma função renal prejudicada, se eu tenho um paciente que tem uma função hepática prejudicada, isso vai influenciar também, né? E aí a gente tem que lembrar, inclusive, se esse paciente estiver entubado, né, e ele tiver aí uma função hepática prejudicada, ele pode demorar mais a acordar, às vezes a gente está pensando em atropina, mas na verdade pode ser só por conta da séria analgesia que ele está fazendo de manutenção. Vou falar um pouquinho sobre o outro lado também, né, que realmente o paciente pode melhorar com a administração da sua atropina, mas ele realmente pode evoluir com choque refratário, com a bradiarritmia refratária, né, e o que você vai fazer? Desesperar? Não, você pode muito bem recorrer a uma terapêutica de segunda linha. Segundo o ACLS acaba comentando. O ACLS acaba comentando isso também. Porque não é porque a bradicardia é sinusal, muitas vezes, que ela não vai gerar instabilidade hemodinâmica.
né? Os pacientes com doença do nó sinusal, por exemplo, eles têm bradicardia sinusal e fazem síncope, fazem baixo débito, entendeu? Então, esse paciente pode sim acabar precisando de um marca-passo, não necessariamente do marca-passo, mas de uma outra terapia de segundo ali, a própria epinefrina, a própria dopamina, podem ser ferramentas que você pode usar pelo seu paciente que tem uma bradiarritmia sintomática totalmente refratária, certo? Então, muita atenção para isso. Ao contrário do que acontece na taquicardia sinusal, que via de regra ela é compensatória, a bradiarritmia, a bradicardia sinusal pode ser sintomática, tranquilamente. Então, muita atenção para isso. Né? Então, gente, o contrário também é verdadeiro, né? Eu tenho, às vezes, o paciente que tem um BAV de primeiro grau com frequência de 35, que está lá fazendo baixo fluxo. Né? A gente pensa, não, o ruim é só o BAVT. É BAV de primeiro grau, é tudo bem. Depende. Esse BAV de primeiro grau está fazendo quanto de frequência? Por qualquer outro motivo que seja, né? Perfeito. E como você mesmo falou... André, eu estou aceitando compras aí do Paraguai, viu? Meu aniversário está chegando no próximo mês. Estou aceitando compras lá, diretamente do Paraguai. Cidade da Leste. Também, viu? Dependendo do que seja, eu topo aí totalmente. Não, eu aceito o que vier. Aí depois a gente revende, se for o caso, né? Não tem esse negócio de dependendo do que seja, não. Pode mandar. É justo, é justo. Né? Lembrar mais uma vez, a atropina é um antagonista. A atropina não é antídoto. Né? A gente vai usar a atropina para poder melhorar as manifestações do seu paciente. Né? Eu vejo descrito em muitos locais. Antídoto, atropina. Não é bem assim. Tá? E, doutor, já estou sentindo que a gente vai precisar fazer uma parte 2, viu, dessa live. Não hoje, mas a gente pode marcar aí uma parte 2 em outro dia. O que você acha? Faz no meu aqui, faz no Doses, e aí você vem como convidado para a gente continuar, né? Mas você tá com quanto tempo de live aí que eu não faço a menor ideia? Eu tenho 3 minutos. Sério? Sério. Não, eu achava que ainda faltava uns 40. Passou muito rápido. Passou realmente muito rápido. Então vamos fazer o seguinte. Que dia é hoje? Vamos para a próxima quinta. 15. Próxima quinta a gente vai falar de opioide. A gente vai falar de... que mais aí, João? Pode dizer, de drogas de abuso. Então, cocaína, crack, êxtase, MDMA, certo? Que mais? Opioide, droga de abuso. Beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio. Isso. Mais algum para completar os 5? Creio que não. Creio que sejam isso porque mesmo. Se passar de 1 hora, André, não fica salvo. Entendeu? Assim, pode passar de 1 hora? Pode, mas só dá para salvar se ficar até 1 hora. O problema é só isso. Eu quero só responder uma pergunta que fizeram lá em cima. Não lembro o nome da pessoa que fez, mas perguntaram assim: quando é que eu uso flumazenil para intoxicação por benzodiazepínico no paciente usuário crônico de benzodiazepínico? A resposta é nunca. Você não vai usar o flumazenil para o paciente que é usuário crônico. O uso do flumazenil é 2 pontos. Paciente que não é usuário de benzodiazepínico, fez uma dose de benzodiazepínico a mais do que o que deveria, ou porque você fez erroneamente, ou porque você fez para uma intubação, para um procedimento e você quer que ele acorde, beleza, você faz, certo? Ou, já falei as duas possibilidades, que é ou porque você errou, ou porque você fez o procedimento acabou e aí você quer voltar esse paciente. Se o paciente é usuário crônico de benzodiazepínico, nunca vai fazer flumazenil, tá? Porque você vai prejudicar esse paciente. Você não tem como controlar qual é a dose que eu vou fazer, certo? Qual é a dose que eu vou fazer de flumazenil para evitar que esse paciente tenha uma síndrome de abstinência gravíssima. Eu não tenho como controlar, né? Então eu posso passar tá um pouquinho intoxicado para tá indo de treinos. Não tenho como controlar isso aí. Então, se é usuário crônico, não faz. Acidentes ofídicos. Pronto. Quinto tema, a gente fala um pouquinho de acidentes ofídicos também. Beleza pura. Doutor Eugênio, queria te agradecer mais uma vez. Caramba, você deu um show aqui. Eu gosto muito de live em parceria, porque eu aprendo demais. Tenho certeza que a galera que assistiu também aprendeu pra caramba. Então, cara, muito obrigado, de verdade, por estar aqui com a gente, viu? Gratidão. Tô brincando, esquece isso. Então, meu querido, forte abraço. Próxima quinta-feira já tá marcado, mesmo horário, dose de emergência. Vai ser o Doses de Eletro,
Tá certo? Dose A gente de vai fazer a amor. live aqui, dose de Hoje foi elétrico. cenário de Fala aqui, doses. ó. Marca aqui na botinha, bate o print, divulga aí que próxima quinta tem uma nova live continuando esse tema, beleza? Forte abraço, pessoal, e vem aprender com a gente. Valeu, gente. Grande abraço. Até mais, hein? Valeu, gente. A gente se vê na próxima quinta. Vai ser muito bom, hein?